Jesus. Estamos nós aqui mais uma vez, agradecendo aí a sua companhia, estar conosco, participando aqui do nosso estudo das disciplinas espirituais. Estamos na nossa segunda semana, trabalhando o tema Crescendo na Palavra de Deus. Então quero já agradecer bastante mesmo a sua participação. Obrigado, quero que você continue firme conosco até o final. Hoje nós teremos um estudo excepcional, teremos um tempo aqui de aprendizado da Palavra de Deus. Então quero te convidar a permanecer firme aí. Nosso tempo aqui é curto, mas é valioso. Amém? Vamos lembrar aqui a semana passada algumas tarefinhas que nós passamos, não é? E espero eu que você tenha cumprido, porque essas tarefas elas fazem muita diferença na prática daquilo que nós queremos alcançar do conhecimento da Palavra de Deus, né? Nós pedimos a vocês para lerem o texto de 1 João 3 vezes, para você fazer pelo menos 3 diários espirituais, né? Você fazer aquele diário que você aprendeu, né, naquele texto que nós encaminhamos para você. Então, praticar, fazer esse diário espiritual, né? Procurar um lugar na sua casa para ter um tempo a sós com Deus, para você ter o seu devocional, para você ter o seu tempo da leitura da palavra e ler o texto que eu também enviei para vocês sobre os princípios de interpretação da Bíblia. Então, essas eram as tarefas, né, que foram passadas, e espero que vocês tenham lido, né, e que você, baseado nesse texto que você leu, você possa ter feito também ali as suas interpretações a respeito do texto de Tiago 1, 19 a 27. E em algum momento aplicar aqueles princípios que você aprendeu da interpretação da Bíblia. Amém? E falando um pouquinho aqui de forma introdutória sobre o diário espiritual, sei que a gente tem falado e dado tarefas para você. O diário espiritual é uma coisa muito simples, mas que pode ter uma valia na sua vida espiritual e no seu conhecimento da Palavra de Deus extraordinário. E o que você precisa aprender, além daquele texto, né, que você recebeu para ensinar a respeito do diário espiritual? Eu gostaria de fazer uma sugestão para você hoje, né? Qual que é a sugestão? Compre um caderno ou uma agenda. Até uma novidade que eu aprendi hoje no aplicativo do WhatsApp, né? Você pode criar um grupo e colocar o nome desse grupo de diário espiritual, no qual você pode salvar ali aquelas respostas das 2 perguntas básicas do diário espirituais, né? A primeira pergunta é: o que Deus está falando comigo através desse texto? A segunda pergunta é: o que eu vou fazer com base no que Deus está falando comigo? Então, escreva isso, não é? Por quê? Porque nessa vida que nós temos, certamente a gente se esquece rapidamente, né, daquilo que a gente escuta. E se a gente está ouvindo algo de Deus que é tão importante, é muito, muito, muito importante a gente escrever e futuramente a gente poder voltar, né, naquilo que a gente escreveu e relembrar aquilo que Deus está falando conosco. Então, a semana passada, então, a gente falou sobre o primeiro passo, né, do estudo indutivo da Palavra de Deus, que é a observação. Então, falamos sobre a observação do texto bíblico. E hoje a gente vai falar sobre o segundo passo. Qual que é o segundo passo do estudo indutivo da Palavra de Deus? É a interpretação do texto bíblico. Então, a gente vai estar falando hoje e vamos tomar por base, né, nesse passo da interpretação, usando o texto de
Tiago, capítulo 1, os versos de 19 a 27. Então a gente vai estar fazendo essa interpretação desse texto e usando esse texto de Tiago como base para a gente fazer esse exercício, como a gente passou algumas tarefas para você. Então a gente vai fazer isso aqui, né, usando esse texto para te dar essa condição, mas à medida que a gente vai fazer esse estudo aqui, essa interpretação desse texto, eu gostaria que você observasse, que você fizesse as suas anotações aí, detectando, vendo aonde a gente está aplicando aqueles princípios de interpretações, ok? Então vamos lá? Então, o que a gente pode aprender, né, desse texto de Tiago, capítulo 1, os versos de 19 a 27. Primeira coisa, vamos ler o texto da palavra de Deus. Vamos lá para Tiago capítulo 1. Vamos lá, Tiago capítulo 1, os versos de 19 a 27. Então assim diz a palavra de Deus: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, se a gente pudesse, olhando aqui para o texto de Tiago, se a gente pudesse dar um título para esse texto, a gente poderia dar o título de A Obediência à Palavra. E algumas coisas que a gente pode atribuir de forma inicial a essa carta de Tiago e ao texto que nós estamos lendo. Primeiro, o livro de Tiago, ou a carta de Tiago, possivelmente foi um dos primeiros livros escritos na Bíblia, no Novo Testamento, entre o ano 45 e o ano 50 depois de Cristo. Provavelmente ele foi escrito em Jerusalém. E o conteúdo do livro de Tiago é muito objetivo, bem objetivo. Diferente do apóstolo Pedro e do apóstolo João, que nas suas epístolas eles sempre começam com saudações. No caso de Tiago, ele começa com uma exortação e termina com exortação. Os destinatários dessa carta provavelmente sejam judeus cristãos. Por que a gente entende que eram judeus cristãos? Ele faz referência às 12 tribos dispersas já no início da sua carta. Dentro do pensamento judaico, a expressão 12 tribos traz a explicação de Israel como um todo, não é? E o capítulo 1 de Tiago, em questão que nós estamos referindo aqui, Tiago destaca atitudes a serem tomadas diante da tentação e das provações, chamando a nossa atenção
dos destinatários a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, certamente, queridos, o livro, a carta de Tiago, é um grande desafio para todos nós cristãos, pois é bem objetivo e vai direto ao ponto que chama a nossa atenção para viver aquilo que se prega. Então, os versículos, pegando o contexto aqui, os versículos 13 a 18, que antecedem esse texto que nós estamos estudando, Tiago nos ensina que a nossa velha natureza, ela tem a tendência de tornar as provações de Deus um pretexto para cair em tentação. Mas Tiago ensina claramente que é impossível Deus induzir alguém ao pecado, pois Deus é imutável e bom, e o seu propósito é gerar novas criaturas, homens e mulheres e crianças regenerados e santificados pela palavra da verdade. Deus não induz ninguém à tentação, ele conduz o seu povo a crescer em uma novidade de vida. Agora preste atenção o que Deus usa para nos dar uma nova vida. Olha o que diz no versículo 18 do texto de Tiago 1. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criação. Então a palavra aqui da verdade é a fonte da nova vida que nós temos em Jesus Cristo. Muitos falam sobre uma vida de amor, uma vida correta, os romancistas, os espíritas ou até os budistas, mas é impossível viver uma vida renovada se não for pela palavra da verdade. Amém? Então, portanto, Tiago vai nos ensinar aqui nesse texto, os versos 19 a 27, que devemos ouvir a palavra de Deus e devemos praticar a palavra de Deus. E nós vamos analisar esse texto aqui, então, em 2 ângulos. Quais seriam os 2 ângulos que eu quero analisar com você desse texto da palavra de Deus? Primeiro, existem aqueles que praticam a palavra de Deus sem ouvir. Já pensaram nisso? Tem aqueles que praticam a palavra sem ouvir a palavra. Então, por isso Tiago exorta aqui no versículo 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Tiago está chamando a nossa atenção aqui, meus amados, pelo fato de que, por natureza, nós gostamos de tapar os nossos ouvidos e abrir as nossas bocas para falar e para reclamar. Então, só existe um jeito da gente evitar cair nesse pecado. Qual que é? É abrir mais os nossos ouvidos, como diz lá o Salmos 73. O Salmo 73, queridos, o salmista ele nos chama a atenção, porque o próprio salmista estava reclamando do ímpio que estava prosperando, vivendo bem no seu caminho, enquanto ele estava apanhando e passando por aflições e tribulações. E ele chegou a ficar tão aborrecido que ele disse: será que vale a pena eu lutar para viver uma vida dessa? Ou uma vida santa? No versículo 17, até chegar nesse versículo 17, o salmista consegue entender, e eu quero que você também entenda aquilo que levou o salmista a mudar a sua atitude. O versículo 17 diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Então, quando o salmista entrou no santuário de Deus, em outras palavras, quando ele foi até o lugar onde Deus ensina o seu povo, enquanto a palavra de Deus não abriu os seus ouvidos e os seus olhos, o salmista não conseguiu entender e reconhecer que ele estava na sua ignorância. Irmãos, quando nós vivemos irados, em amarguras, tapamos os nossos ouvidos e não damos lugar à palavra de Deus.
e essa palavra da verdade não faz efeito em nós. Mas quando Deus abre os nossos ouvidos para receber a palavra da verdade, então não tem como continuar numa vida de ira e de amargura. Como o próprio Tiago diz, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós entendemos que ele quer dizer que tardio para falar, se vamos para o versículo 26, o que a gente vai entender? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, e a sua religião é vã. Então, o que é ser tardio para falar? Se alguém se julga religioso, mas não refreia a sua língua, antes está se enganando e a sua religião é uma religião vã. Que descrição bem interessante que Tiago dá aqui para aquilo que muitas vezes a gente chama de religião até nos dias de hoje, né? Quando é chamado de culto, o fato de que muitos homens e mulheres estão indo para um determinado lugar e não param de falar. E o culto dá tanta ênfase sobre o que o homem quer dizer e nem dá tempo para se ouvir aquilo que Deus está falando. Tiago 1:27 termina esse texto dizendo: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que seria esse se guardar incontaminado do mundo, queridos? Será isso? O que significa isso? Seria seguir um monte de regras? Será que Tiago estava dizendo: olha, o que eu estou querendo dizer que você vai guardar-se incontaminado do mundo você não deve andar de bicicleta, você não deve andar de bermuda, você não deve jogar futebol, não deve cortar o cabelo, você não deve... Será que é sobre essas coisas que Tiago estava falando? Os versículos que a gente vê, o próprio Jesus falando sobre esse assunto, lá em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, você vai ver Jesus falando algo interessante. Ele fala: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E nos versículos seguintes, Jesus, em Mateus 15, 18 e 19, Jesus ensina aos discípulos que a verdadeira santidade não se baseia em regras externas e legalistas, mas vem do coração renovado. O que contamina o homem não é o que observar de regras legalistas, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede, segundo o texto bíblico, maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, por isso, não existe uma verdadeira santidade, meus amados irmãos, sem um coração regenerado. E só pode acontecer, só pode haver um coração regenerado se o nosso coração duro for quebrantado por uma palavra viva e verdadeira. Como diz Tiago, no versículo 21, ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Quando nós confiamos a palavra, quando nós confiamos em nossa própria justiça e reclamamos contra Deus, isto vai levar a gente à morte. Quando a gente confia na nossa própria justiça, enganamos os nossos corações com uma religião falsa e uma santidade externa. Isto vai levar a gente também à morte. Mas quando nós ouvimos a palavra da verdade, ela é implantada em nosso coração, e essa palavra vai regenerar, vai renovar as nossas vidas.
ela brota dos nossos corações e produz uma vida nova que vem de dentro para fora. A palavra que nós ouvimos é poderosa para salvar as nossas almas. E a palavra é a fonte da vida cristã. Onde a palavra não é ouvida, não há verdadeira religião. É impossível praticar a verdadeira religião sem ouvir a palavra da verdade, queridos. E o segundo ponto, assim como tem aqueles que praticam sem ouvir, tem aqueles que ouvem, mas não praticam a palavra da verdade. O versículo 21, Tiago nos chama a acolher com mansidão a palavra implantada em nós. Com certeza, todo verdadeiro filho de Deus tem um respeito muito grande pela palavra da verdade, pela palavra que regenerou a sua vida, que vos vivificou, que nos tornou novas criaturas no Senhor Jesus Cristo. Mas tem um outro perigo aqui que Tiago nos chama a atenção. Para aqueles que entendem a função central da palavra de Deus na vida cristã, mas que eles não vão dar tanta ênfase à verdadeira pregação da palavra, que eles esquecem de vivê-la. Então, por que Tiago usou essa expressão? Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe por que Tiago ele usa essa expressão? Porque ele conhece a natureza humana. Então, o problema, irmãos, é que todos nós temos uma natureza legalista. Então, no momento que a gente reconhece a graça, que nós somos visitados, transformados por Deus, a gente começa a entender que Deus já fez tudo por nós, que Jesus Cristo já pagou o preço por nós. A gente fala, que bom, eu não preciso mais fazer esforço nenhum, que coisa maravilhosa, posso agora sentar e relaxar, não é? É como se a gente estivesse num ônibus. Imagina um ônibus que está levando a gente para o céu. Imagina assim, aí você deita nesse banco ali e você conversa com um colega do lado e fala, olha, quando a gente chegar lá você me avisa, que eu vou tirar um cochilo aqui. Imagina uma cena assim. Eu acredito que existe um perigo muito grande aqui. É verdade que a salvação é pura graça e não vem das obras. Isso não temos dúvida. Paulo vai dizer isso lá em Efésios. Fomos regenerados pela palavra de Deus e não por nossa decisão própria, da nossa vontade própria. Mas será que isso nos dá o direito de dormir nesse ônibus que está nos levando para o céu e ficarmos totalmente despreocupados? Tiago nos exorta que não devemos nos enganar. No versículo 26 ele fala que aqueles que confiam nas suas próprias religiosidades estão se enganando, pois não estão ouvindo a palavra de Deus. No versículo 22 ele também nos exorta que aquele que ouve a palavra de Deus, que estes que ouvem não devem se enganar. A palavra que ele usa aqui significa literalmente fazer uma avaliação errada. O que é não se enganar? Não se engane. Ou seja, não faça uma avaliação errada aqui. Entendeu? Tiago vai explicar o que ele queria dizer com fazer uma avaliação errada nos próximos versículos aí, os versículos de 23 a 25. Tiago ele vai explicar o que é fazer uma avaliação errada. Ele diz, se você vai para a igreja e você ouve a pregação, mas você não procura crescer na palavra, e você não deixa a palavra brotar e produzir frutos na sua vida, você está fazendo uma avaliação errada. Se você não prestar atenção no que você está vivendo, você está fazendo uma avaliação errada da palavra de Deus. Mas tem mais, Deus também nos mostra no espelho, ou seja, a pregação da palavra nos coloca de frente a um espelho. E esse espelho vai mostrar o nosso estado natural. E ele vai assegurar que Jesus te libertou completamente da sua miséria e dos seus pecados. Esse espelho mostra aquilo que o Senhor fez. Ao mesmo tempo, esse espelho também da sua lei, ele vai mostrar, querido, o quanto nós estamos longe
daquilo que o Senhor preparou para nós. Mesmo que nós já fomos transformados, nós já fomos transformados pelo poder da graça, nós ainda estamos distantes do ponto central daquilo que o Senhor quer para mim e para você. Então, eu preciso entender que quanto mais eu me aproximo da palavra, quanto mais eu ouço a palavra, eu preciso obedecer a palavra, eu preciso praticar a palavra. A palavra diz: você é uma nova criatura no Senhor Jesus. Será que isso é o que você está vivendo? Você está vivendo como uma nova criatura? A palavra diz: você é templo do Espírito Santo. Será que você está crescendo nos frutos do Espírito Santo? A própria palavra que nós lemos aqui diz: no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Sois luz no Senhor, mas também acrescenta: andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Na pregação da palavra de Deus, Deus, Ele nos coloca diante da sua lei. E essa lei, como Ele coloca aí no texto, é a lei perfeita. Por que é uma lei perfeita? Porque Cristo cumpriu perfeitamente essa lei. É também a lei da liberdade, pois serve para nos guiar numa vida de gratidão, não uma vida de escravidão. Agora somos livres, mas nessa lei da liberdade nós seguimos a palavra de Deus pela nossa liberdade que temos. Podemos nos esforçar para cumprir a lei, não para sermos salvos agora, mas porque nós somos salvos por alegria daquilo que nós já recebemos em Cristo. A perfeita lei da liberdade nos apresenta um padrão de vida que pede muito mais esforço de qualquer outro padrão legalista que você já viu e que existe no mundo. Deus, Ele regenera e salva pecadores, para que esses pecadores sejam conforme nada mais, nada menos do que a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Ter uma cabeça cheia de teologia não vai adiantar de muita coisa, querido. O que vale é ouvir a palavra da verdade e colocar ela em prática. Então, Tiago falou no versículo 21 que a palavra implantada em nós, não se planta algo morto. Não se planta algo morto. Se planta algo, é para que aquilo que se plantou cresça, que brote. É isso que a palavra de Deus precisa cumprir em nós. Será que a palavra de Deus está brotando, florescendo na nossa vida? Quando pessoas vivem no meio legalista, elas não faltam energia e esforço para cumprir tarefas mais pesadas. Os legalistas sofrem tanta coisa só para tentar agradar ou para alcançar a salvação. Mas quando alguém conhece a graça de Deus em Jesus Cristo, infelizmente o que a gente vê parece que é uma certa moleza, né? Como diria lá na Bahia, uma leseira. A pessoa converte, aceita Jesus, está agora, não, é como se, vamos para o culto na igreja. Aí a pessoa pensa, mas culto também não vai salvar ninguém. Então, como culto não salva ninguém, então não tem nada a chegar atrasado, né? Vamos ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia também não ganha mérito nenhum ler a Bíblia. Então não vou ler a Bíblia também. Dar o dízimo. Não, dar o dízimo não é necessário para ganhar a bênção de Deus. Então, se isso não é, então eu não vou dar nada para a igreja também. Já pensou isso, querido? Às vezes a gente começa a pensar que a salvação nos isenta de muita coisa. Que nós estamos vivendo na igreja e nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas estamos fazendo ouvidos grossos, né? A palavra, né? Não vistas grossas, mas ouvidos grossos. Nós estamos ouvindo, mas não estamos praticando aquilo que a gente está ouvindo. Se você acha que você pode viver como ouvinte da palavra sem praticar a palavra, você está enganando a você mesmo, porque não é isso que Tiago está nos ensinando. Qual que é o propósito da palavra de Deus para nós, querido? Romanos 8:29 diz: porque
os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer mudar a sua vida pela pregação da palavra. Deus quer fazer de você cada vez mais conforme a imagem de Jesus. Então vamos nos esforçar, não para ganhar a salvação, porque essa nós já temos, mas para agradecer pela salvação que um dia recebemos pela graça. Amém? Vamos ter fome e sede da palavra de Deus, amados. Vamos rogar a Deus para mudar as nossas vidas pelo poder da sua palavra. Vamos nos esforçar para aplicar a palavra em todas as áreas da nossa vida. Se fizermos isso, então nós vamos ter a promessa na nossa vida, no versículo 25, que diz: aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, queridos? A exortação de Tiago é para não nos acomodarmos, estarmos vigilantes e focar nos ensinamentos que Jesus falou para nós, nos encorajando a ser e viver conforme Jesus nos ensinou. Jesus mesmo respondeu lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que tenhamos fome da palavra, para praticar a palavra em nome de Jesus. Amém? Eu te aconselho a voltar, depois de ouvir mais uma vez esse estudo, anotar os princípios de interpretação que você viu aqui sendo aplicado, tá bom? Mas uma vez eu quero agradecer você, do fundo do meu coração. Obrigado por estar aí tendo paciência, estar acompanhando com a gente, não é? O estudo da palavra às vezes pode ser um pouco tenso, às vezes a gente tem que ter concentração, mas vale a pena, meu amado irmão. A palavra de Deus, como nós ouvimos hoje, ela vai trazer benefícios tremendos e eternos na nossa vida. Existe muita coisa que a gente pode tirar de proveito pela palavra de Deus. Amém? A semana que vem a gente vai falar do último passo desse estudo indutivo, que é a aplicação do texto bíblico. Então não perca, não fique de fora, convide outras pessoas. Se essa palavra edificou a sua vida, compartilhe com mais pessoas. Nosso objetivo aqui é fazer com que a palavra de Deus ela alcance mais e mais pessoas. E eu quero convidar você a estar comigo mais uma vez semana que vem, para a gente continuar nesse assunto da palavra de Deus. Então, passando rapidamente para você aqui, né, as tarefinhas para a semana que vem. Então, qual é a tarefa que você vai ter para a próxima semana? Eu quero que você leia um texto que eu vou enviar para você sobre princípios da aplicação do texto bíblico. Eu quero que você escreva 3 possíveis aplicações baseado nesse texto aqui que nós estudamos, de Tiago 1, de 19 a 27. Se possível, compartilhe com seu companheiro de estudo depois, tá bom? Leia esse texto, faça então essas possíveis aplicações e depois compartilhe com alguém, com seu companheiro, ok? Estude também os capítulos 5 e 6 do livro Como Estudar a Bíblia Sozinho, do Tim LaHaye, e também leia o capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, dá uma lida estudada para nós lá. Faça pelo menos 3 diários espirituais, então, desse texto de Marcos, capítulo 10. Então, muito obrigado, fique com Deus, que Deus te abençoe, e eu te espero aqui semana que vem para seguirmos essa nossa tarefa de crescermos e praticarmos a palavra de Deus.